Oi, oi! Tudo bem com vocês? Aqui é Auristélio Ribeiro. Nós vamos falar hoje neste vídeo sobre a questão da imigração, principalmente que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Como você já viu aqui nos nossos vídeos, a gente faz uma relação de assuntos reais, das histórias que estão aí na mídia, da notícia que está aí na mídia, com o nosso mundo nerd, com o nosso mundo das séries, com o nosso mundo dos animes, com o nosso mundo dos filmes. E vamos falar aqui, olha quanto filme aqui, ó. Filmes e séries, tá, gente? Aqui, filmes e séries sobre o nosso assunto de hoje, que é a questão da imigração. Principalmente essa que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que virou polêmica, é assunto no mundo todo mundo falando um pouquinho sobre isso. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a realidade que está por trás desta história e que muitos por aí não contam e às vezes até esconde, tá? Tem dois filmes aqui que eu quero destacar, é As Nadadoras, lá de 2022, e tem uma série também que é a Estado Zero, de 2020. Quem puder, eu só deixei esses dois destaques aqui. Também, se você quiser, no final do vídeo, lá onde a gente fala sobre nossos assuntos, nossos links, dá uma olhadinha lá na descrição dos vídeos, vou deixar todos esses filmes aqui, essas séries, falando sobre a questão da imigração. Caso você queira ver, né, você pode ir lá e dar uma verificada. Este assunto da imigração, principalmente para os Estados Unidos, não é nova, isso aí já tem décadas, né? Muitos problemas aconteceram. Alguns dos maiores presidentes dos Estados Unidos, os que mais marcaram a história norte-americana, enfrentaram este problema. Mas por que isso agora ganhou tanto destaque? Né? Porque o atual presidente, que foi eleito, o 47º presidente, o Donald Trump, ele quer simplesmente fazer o seguinte: mandar todos os imigrantes embora. E pela fala dele, não são somente os imigrantes ilegais, aqueles que ainda não conseguiram visto, estão lá de forma clandestina. Pela fala do atual presidente, parece-me, né, que até pessoas que já estão lá, legalizadas, que possa, né, ter um filho, ou o filho vai nascer lá, mas ele não é norte-americano, ele simplesmente é naturalizado, ou ele ganhou a cidadania americana. Pela conversa dele, pessoas, né, que não são americanas nativas, que tiverem filhos nos Estados Unidos, os filhos não poderão ser registrados como norte-americanos, tá? Isso eu nunca vi em lugar nenhum, mas ele quer fazer isso aí. O golpe na imigração ilegal, ele acaba com a cidadania americana para filhos de imigrantes em situação irregular que nascem no país. Atualmente, quando um imigrante em situação ilegal ou a trabalho passageiro tem um filho em solo americano, a criança ganha cidadania automaticamente. A medida não é retroativa e deve entrar em vigor daqui a 30 dias. Só será cidadão americano, né, mesmo os filhos que nascem, né, da mãe da gestante americana ou que tem o green card, ou se o pai for americano e tiver o green card também. E isso é o que ele está querendo acabar, com a possibilidade de legalizações futuras através, né, de um nascimento de um filho que adquira a cidadania americana imediata. Calcula-se que 230 mil brasileiros estejam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Mesmo filhos de pais que detêm o visto americano de turismo, trabalho ou estudo não receberão a cidadania, segundo especialistas em direito internacional. Na prática, o benefício só vai ser concedido a filhos de estrangeiros que já são cidadãos americanos ou de pessoas com residência permanente. Essa especialista diz que a entrada de imigrantes, que acabam muitas vezes em subempregos, não deve mudar, mas que há um recado claro no decreto. Ele já demonstra claramente as suas intenções de campanha, que é dificultar ao máximo a entrada nos Estados Unidos de pessoas, ou seja, de estrangeiros, sem documentação, sem o visto correto. Uma camada importante dos imigrantes é tão humilde nas suas intenções de apenas sobreviver, que se o filho vai ser americano ou não,
Isso é uma outra questão para ser pensada mais adiante. Nesse momento, ele não se preocupa. E a outra polêmica é o Estado Zero. É trazer, inclusive, o que eu falei lá daquela série, né? A série Estado Zero 2022. Ele quer praticamente zerar, ou tirar, ou expulsar todos os imigrantes do país. Todo mundo que estiver nos Estados Unidos, mesmo que talvez tenha cidadania, olha só, até pessoas que talvez tenham a cidadania norte-americana já há algum tempo, teria que se explicar e talvez lutar para que permaneça nos Estados Unidos. Então não é só a questão das pessoas que estão ilegalmente nos Estados Unidos, né? Aqueles que foram atrás do sonho americano, tá? De conseguir riqueza, de conseguir um bom emprego, de conseguir mandar dinheiro para o país de origem. Não se trata somente destas pessoas, mas sim praticamente de todos os americanos, inclusive de todos os americanos imigrantes e praticamente também dos que ainda nem vieram ao mundo, né? Até os que poderão nascer futuramente, daqui a 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, enquanto ele estiver no mandato, não poderá ser registrado nos Estados Unidos, tá? Chegou a este nível a conversa da questão da imigração nos Estados Unidos. Por que esse assunto eu vim falar aqui no nosso vídeo? Falei para vocês aí que vocês podem depois dar uma olhada nas séries, né? Tem várias plataformas aí para você acompanhar. Por que esse assunto ele traz polêmica, e não é só pela polêmica de retirar os imigrantes legais ou ilegais dos Estados Unidos, mas ele traz polêmica para o próprio povo americano, né? Os próprios estados americanos, eles poderão sofrer consequências gravíssimas se por acaso começarem a mandar todos os imigrantes e os seus países de origem, mandar o pessoal embora, né? Palavra certa, né? Vazar, vaza, vai embora. Todo mundo vai embora, só vai ficar aqui quem é americano, que nasceu aqui, que tem cidadania aqui, ou os nativos, enfim. Bem complicado isso, mas é a questão de tolerância zero que ele quer trazer. Por que eu estou falando que todo o povo americano vai sofrer? Imigrante ou não imigrante? Todo mundo vai sofrer, tá? Porque o trabalho lá nos Estados Unidos, o trabalho de algumas profissões, o trabalho que algumas pessoas exercem, a maioria dos trabalhos que os americanos nativos, os americanos, filhos de americanos, né, que já vêm descendências aí de avós e bisavós, ou seja, não são imigrantes de agora, esses trabalhos que os imigrantes fazem são trabalhos e que os americanos nativos, eles não fazem, eles não querem, tá? 25%, olha só esse percentual, gente, que é até preocupante, né? 25% de todo o trabalho desenvolvido dentro dos Estados Unidos é feito por imigrantes. São aquelas áreas de trabalho em que os americanos nativos, os americanos que não são considerados imigrantes, eles não fazem, ou eles não querem fazer. Digamos aqui, você tem uma empresa, essa empresa ela tem 100 funcionários, desses 100 funcionários, de uma hora para outra você fala o seguinte, vou tirar 25% desses funcionários. E justamente esses 25% que você vai tirar são aqueles funcionários que fazem aquele tipo de trabalho dentro da empresa, que muitos dos que estão lá, que ganham até salários melhor, né, tem uns salários melhores, eles querem posições melhores dentro da empresa. Cargos de mais visibilidade, alguma coisa nesse sentido. Então, de uma hora para outra você vai falar, dá uma loucura, e você vai falar, vou tirar 25% dos meus funcionários, vou ficar com 75%. Né? 75 pessoas. Parece um número legal, né? Tinha 100, vou ficar com 75, provavelmente a empresa não vai parar. Mas tem um problema aí. Esses 25% do que você vai tirar são as pessoas que fazem aqueles trabalhos que os outros que ganham um salário melhor não querem fazer. Por exemplo, cuidar da limpeza,
cuidar do jardim, cuidar, enfim, tirar o lixo, fazer reforma, pinturas, enfim, algumas coisas deste ramo que também ajuda a empresa a crescer. Então são funcionários essenciais para que a empresa ela tenha aquela aparência legal e que ela funcione, tá? O problema é que essa empresa ela demorou alguns anos para conseguir esses trabalhadores. Alguns anos, porque nem todo mundo queria aquele trabalho que aquelas pessoas que vão ser demitidas agora exercem, tá? Ela demorou alguns anos ou algumas décadas para preencher todas as vagas dessas pessoas que ela está querendo retirar neste momento. Tá percebendo aí? É uma comparação lá que a gente vai chegar já já. Então, se eu tirar 25% desses funcionários da empresa, né? A pessoa vai tirar 25% desses funcionários da empresa, ela não vai conseguir rapidamente mais 25% para colocar no lugar. Provavelmente nem 10%, nem 15%. Porque são pessoas essenciais que fazem trabalhos que as outras não querem fazer. E esse trabalho, né, foi preenchido ao longo de algum tempo. As pessoas que estão na empresa que têm os melhores salários, elas não querem se rebaixar e falar, não vou fazer esse tipo de trabalho. E sabe o que vai acontecer? A empresa vai travar. Ela vai travar, né? Trabalhos essenciais, eles acham, né, que é só aqueles daquelas pessoas de grandes cargos que estão lá em cima e desempenham, né, aqueles grandes salários, enfim. E não é. Todo mundo dentro de uma sociedade, ela cumpre um papel importante. Todos os trabalhadores são dignos. Todos os trabalhos são dignos. Então, a sociedade para funcionar, ou uma empresa para funcionar, ela depende de todo mundo. É da pessoa que faz o café, é da pessoa que limpa o chão e também daquele que está lá na ponta que vai cuidar, né, da venda dos produtos, da importação ou exportação, de sair para fora, fazer viagens, apresentar o produto para fora. Então ela precisa de todo mundo, desde a pessoa que limpa o chão, aquele que faz a ponte aérea, que vende os produtos para fora do país, que tem os melhores salários. Precisa de todos, porque senão não vai. É como se fosse uma engrenagem e todas as peças se encaixam. Auristélio, aonde vai chegar esse assunto? Nos Estados Unidos, 25% dos trabalhos que os americanos nativos, os americanos que têm os salários melhores, eles não querem desempenhar. Se ele tira todo esse povo que pega esse trabalho, principalmente na agricultura, principalmente na construção civil, tem muitos, né? Na área doméstica, babá, cozinheiras, pessoal que faz limpezas, né? As diaristas, que cumprem esse papel também. Segurança, tá? Pessoas que cumprem o papel, às vezes, de segurança, que trabalha na saúde, em áreas da saúde, né? Nem todo mundo quer trabalhar, desempenha um papel até importante na área da saúde. Então, olha, esses trabalhadores imigrantes dos Estados Unidos, eles estão espalhados em diversas áreas. Profissões e trabalhos eles não querem desempenhar. 25%, gente, não é pouca coisa não. 25% destes trabalhos são desenvolvidos por imigrantes, seja legal ou ilegal. Porque tem muita gente ilegalmente lá, mas que estão trabalhando e ajudando. Ou seja, a economia americana, né? Lembra da empresa que eu falei? Se retirar 25% das pessoas, ela não vai conseguir porque foi um trabalho aí a longo prazo e essas vagas foram preenchidas ao longo prazo porque muita gente não queria aquelas vagas. Pois então, a economia americana, ela simplesmente vai quebrar. Vai quebrar. O que o presidente está pretendendo fazer, né, é a mesma coisa do exemplo da empresa. Se ele tirar isso aí, quem é que vai desempenhar esses papéis fundamentais de trabalhos que ninguém quer? Que a maioria, né, não quer. Como é que vai fazer? Como é que vai substituir essa mão de obra? Fazer o quê? Tá entendendo? Então, expulsar
retirar, mandar embora tanta gente, tanto imigrante de uma hora para outra, não é inteligente, não é legal. Eu não falo nem ponto de vista de, porque está expulsando as pessoas. Tem esse ponto da questão humanitária, da questão de pessoas que vieram de países que estavam em guerras, conseguiram oportunidade nos Estados Unidos. Tem toda essa questão humanitária também, mas tem a própria questão econômica dos Estados Unidos. Tem a própria questão econômica. Não é viável fazer isso. Não é viável, tá? É complicado. É muito complicado. Então a política correta seria tentar barrar novas entradas, tentar legalizar quem já está por lá. O papel mais sábio seria essa, e não sair expulsando todo mundo. Se realmente isso acontecer, né, vai acontecer uma escassez de mão de obra nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tão grande, mas tão grande, vai virar também assunto internacional. Vai virar assunto internacional, que nem agora a expulsão dos imigrantes. Porque essas vagas das áreas, muitas áreas que os americanos não querem trabalhar, essas vagas elas não foram preenchidas de uma hora para outra, né? São pessoas que estão lá há muito tempo. São pessoas que já têm uma confiança, né, de alguma empresa, já tem alguma confiança na casa lá onde ele presta algum tipo de serviço, né, que ele faz tudo lá, que às vezes ele vai lá fazer uma faxina ou fazer uma reforma, né? Enfim, ele já tem uma confiança da família, ele já tem uma confiança da empresa, ele já tem uma confiança, uma credibilidade na cidade, ele já é uma pessoa que já mora ali naquela região há muito tempo. Então, refazer tudo isso do zero não é fácil. Não vai ser fácil. Então, caso mande um monte de gente embora, vá todo mundo embora, expulsa todo mundo, né? Vá para tua casa lá, vai para teu país de origem. Depois tentar reverter isso aí vai ser muito, mas muito complicado. Muito e muito complicado. Então, todos os países onde tem imigrantes, esses imigrantes já estão por lá. Eu não falo agora mais só dos Estados Unidos, né, gente? Todos os países onde já tem imigrante, e esses imigrantes, eles já estão lá há algumas décadas, eles já fazem parte e eles já ajudam na economia daqueles países, tá? Então, nem só na questão dos Estados Unidos, mas qualquer país do mundo, se de uma hora para outra falar assim, eu vou retirar todos os imigrantes que estão aqui, ou seja, legal ou ilegalmente, ele vai fazer com que o país dele, ou a cidade dele, ou o estado dele, comece a cair. A produção, o trabalho que aquelas pessoas faziam vai deixar de ser feito. E aquela produção e aquele trabalho que aquelas pessoas faziam, muitos não vão querer pegar, tá? Vai ter uma trave aí, vai travar a economia. Então não é só a questão dos Estados Unidos, é qualquer país do mundo. Se ele começar a pegar os imigrantes que já estão no país já há algumas décadas, já estão ali há alguns anos, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Porque aquelas pessoas, elas já conseguiram ter já conseguiram algumas funções ali sociais, algumas funções trabalhistas dentro daquele país em que cumpriu ou passou por um processo onde ele preencheu uma vaga de trabalho em que pessoas que anteriormente não queriam. Então é algo que está dando certo. É algo que tem que ser revisto, pensado direito, para que não aconteça um retrocesso, tá? Então, apesar de ser um ideal de muitos, né? Que não é só a loucura do presidente, mas tem muitos apoiadores também que pensam igual, tá? Vamos expulsar todo mundo e pronto, e acabou. Se eles fizerem realmente isso, eles vão estar quebrando parte de algumas economias locais, de alguns estados, né? E a própria economia americana, do modo em geral, ela pode travar caso realmente ele comece a expulsar mesmo todo mundo do jeito que ele quer, tá? Tem um episódio bem interessante dos Simpsons, eu vi, eu acho que você também que assistiu os Simpsons. Depois pode procurar lá. Eu tentei procurar esse episódio agora, mas na corrida para gravar o vídeo também eu não consegui. Mas eu vou deixar essa menção aqui. E tem um episódio dos Simpsons, aí fala que os Simpsons, eles acertam, né?
É um desenho que ele consegue acertar, fazer umas previsões que tem gente que fica admirado. Tem um episódio desses dos Simpsons que ele fala o seguinte: é a escassez da mão de obra, que lá eles falam chamam de faz tudo, né? Eu acho que se você assiste os Simpsons também, você já deve ter visto esse episódio, em que todos os trabalhadores que fazem o trabalho manual, aquele trabalho que eu falei que a maioria não quer realizar, né? Quer ver, é um trabalho cansativo, é um trabalho demorado, é um trabalho que não tem uma remuneração boa, não querem fazer. Então, neste episódio, todos somem. Parece que todos somem da cidade lá. E aí, o que acontece? Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Aí, tem uma parte, né? E parece que aparece um desses faz tudo, e aí ele começa a cobrar tudo muito caro. E tem pessoas que não faz tudo, começa a fazer o trabalho do faz tudo, né? Só que o salário que ele quer, olha, aqui, né? Então, eu achei interessante esse episódio, porque também pode acontecer esse caso. Por exemplo, aqui, não sei quanto que é, né? Mas vamos pegar aqui no salário, as diárias aqui no Brasil. As diárias, as diárias de quem faz, de um pedreiro, né? A faixa aí de R$100, 150, né? Aí, vai depender da região. Tem lugar que paga melhor, tem lugar que paga pior, né? Lugares melhores e lugares piores. Mas na faixa de 100, mais de R$100, 150, 200, né? A diarista ou um pedreiro, né? Enfim, aquele que vai lá na casa consertar um cano quebrado, consertar a instalação elétrica, que às vezes tem um problema ali e tal, né? Eu ia chamar o povo aí que tá aí como faz tudo, né? O povo que tá aí ajudando neste trabalho que muitos não conseguem desempenhar. Beleza. Digamos que essa diária aí, ela seja na faixa, eu falei, de 100 até mais ou menos R$200. Mas vai depender do local, tem lugar que paga melhor, né? Aristério. Tem lugar aí que é 200, 300, 400, enfim. Depende. Mas digamos assim, que todos esses profissionais que nós temos no Brasil, diaristas, pedreiros, serventes, eles sumissem e ficassem aí só os executivos, gerentes, esse pessoal grande que tem os salários melhores, né? O que aconteceria, né, com a nossa economia? Tá? O que aconteceria com a tua casa, né? Que às vezes você depende muito dessas pessoas. O que aconteceria com a tua casa? E mais, se essas pessoas desaparecessem, colocasse essas pessoas que têm um salário maior para fazer esse trabalho. Em vez de você pagar aquela diária que eu falei de 100 a R$200 ou 300, enfim, a pessoa chegasse lá e falasse: ajeita aqui tua instalação aqui, eu sou engenheiro elétrico, mas aqui, fazendo um orçamento aqui, só para dar uma olhada aqui, dar uma verificada, eu vou cobrar aqui R$5.000, tá bom? 5 mil? 5 mil reais aqui? Dá uma verificada aqui? Tá entendendo? Então, você não consegue substituir, né? Quem já faz um bom trabalho, inclusive, gente, todos esses profissionais exercem um trabalho fundamental na nossa sociedade, tá? Eu faço parte dessa área, já fiz um pouquinho de tudo da minha vida, já hoje em dia trabalho na área da educação, sou professor, mas já passei lá como servente, já trabalhei de ajudante em panificadora, enfim, já também passei trabalhos que ajudaram muito no meu crescimento pessoal. E é um trabalho que ajuda muitos, de forma em geral, no Brasil e não só também nos Estados Unidos. Se essas pessoas não são valorizadas, o Brasil quebra, os Estados Unidos quebra, até a economia mundial quebra. Então, mandar todo mundo embora simplesmente porque eu quero, simplesmente porque eu quero, eu mando, eu posso fazer o que eu quiser, não vai funcionar desta maneira. E aí fica de novo, né? Se vocês gostam de assistir aí os Simpsons, procure esse episódio bem legal, onde faz tudo, aquelas pessoas que desempenham esse trabalho mais braçal, esse trabalho mais cansativo, eles somem. É um episódio bem legal. E mais uma vez, parece que os Simpsons vão acertar mais uma previsão. Quem diria, né?
Os dados divulgados hoje pelo IBGE revelam ainda que o número de pessoas que vieram morar no Brasil cresceu mais de 60% entre os anos de 2002 e 2010. Entre elas estão brasileiros que viviam no exterior e voltaram ao país. Em uma década, o número de imigrantes internacionais saltou de quase 280 mil para 455 mil. São estrangeiros e brasileiros que viviam fora do país, mas escolheram voltar. Essas pessoas se concentram nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O estudo do IBGE revela ainda que grande parte dos brasileiros que voltaram na última década morava nos Estados Unidos, no Japão e em Portugal. A crise econômica mundial e a falta de emprego foram os principais motivos para esse retorno, como mostrou o Caminhos da Reportagem, exibido em junho deste ano. A casa da mineira Edna, em Governador Valadares, foi construída com o trabalho de faxineira nos Estados Unidos. Aí eu limpava na média de 3, 4 casas por dia. No total, na semana, 15 casas, né? Foi isso, durante 13 anos. Ao mesmo tempo que cresceu o número de estrangeiros e brasileiros de volta ao país, caiu 15% a quantidade de imigrantes que nasceram no exterior vivendo por aqui. Em 10 anos, passou de 510 mil para 431 mil. Gente, muito obrigado. Esse é o nosso vídeo de hoje. Deixa aquele joinha maroto pra gente. Se inscreve aí no canal, dê aquele moral pra gente. A gente tá começando aqui. Dê aquele moral. Muito tema nessa vibe de ligação de séries, de filmes, com acontecimentos reais, histórias reais, notícias reais do nosso mundo atual. Tá bom? E dá uma olhada no nosso site, nossos produtos lá, mixnerd.com.br. Mixnerd.com.br, tem muita coisa boa pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!